Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Hoje vamos finalizar a primeira sessão do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Falamos da bem-aventurança da humildade, a bem-aventurança do quebrantamento ou das lágrimas, a bem-aventurança da mansidão, a bem-aventurança da justiça, a bem-aventurança da misericórdia, a bem-aventurança da pureza, a bem-aventurança da pacificação e hoje a bem-aventurança do sofrimento. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, agora destaca-se a bem-aventurança do sofrimento. A felicidade daqueles que sofrem. Parece contraditório, parece paradoxal. Felicidade no sofrimento. Nesta reflexão, vou falar de 5 razões do sofrimento e depois de 5 propósitos do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana. Desde o momento em que nascemos, abrimos os nossos olhos a primeira vez, e geralmente já chorando, até o último suspiro, em que fechamos os olhos pela última vez. A trajetória humana é marcada por sofrimentos. A nossa fidelidade a Deus não nos isenta do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Todos nós sofremos ao longo da jornada da nossa vida. E muitas vezes, em meio aos sofrimentos, questionamos, duvidamos, indagamos a Deus
E muitas vezes não entendemos. Mas há um propósito, há uma finalidade, há uma razão para tudo. Jesus disse que são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Razões do sofrimento. Eu vou citar apenas 5. Alguém pode apresentar 10, 20. Eu vou me ater a 5 razões que, na minha visão, considero as principais pelas quais nós sofremos. A primeira razão do sofrimento: consequência da queda humana. Essa é a razão primeira da existência do sofrimento em nossas vidas. Todos nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para a sua glória, o seu louvor e a sua majestade. Deus criou o homem no estado de perfeição, mas, como diz o texto sagrado, no livro do pregador, o homem buscou muitas inversões. Adão e Eva, no seu estado de inocência, o que chamamos a dispensação da inocência, eles tinham uma vida ausente de sofrimento. Adão e Eva, até então, não conheciam o sofrimento. A vida deles era um céu na terra. O jardim do Éden, para eles, era um verdadeiro paraíso. Tudo contribuía para que eles gozassem de uma vida de plena felicidade. Até ao dia em que neles se achou o pecado. Não vou entrar no mérito de citar a narrativa que todos vocês conhecem. O fato é que após a queda, com a queda de Adão e Eva, inicia o sofrimento na raça humana. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 16 ao 19, vai mostrar de maneira sintética o início do sofrimento na raça humana por causa da queda, por causa do pecado, por causa da desobediência. Gênesis capítulo 3,
versículos 16 ao 19. E a mulher disse, Deus dizendo à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Perceba o sofrimento anunciado para a mulher. Agora Deus, na sua justiça, ele anuncia o sofrimento para o homem. Verso 17. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. A maldição sobre a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não há nenhuma dúvida que o sofrimento na raça humana inicia após a queda. Tem a sua origem por causa do pecado. Devido à desobediência, à transgressão. Razões do sofrimento. A primeira delas, consequência da queda de Adão e Eva. Sendo assim, sofremos por causa do pecado. Sofremos por causa da desobediência. Sofremos devido à herança maldita que recebemos de nossos pais Adão e Eva. Segunda razão por que sofremos. Sofremos em consequência de nossos atos. A lei da semeadura. A lei da semeadura não envelhece. A lei da semeadura não se torna obsoleta. A lei da semeadura jamais tornar-se-á anacrônica. Ela está em plena vigência. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, não erreis. Esta é a advertência, não erreis. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sofremos por causa da lei da semeadura. Aquilo que plantamos será aquilo que colhemos. Se a pessoa planta o bem, ela irá colher o bem. Se a pessoa planta o mal, inevitavelmente colherá o mal. E todos nós sabemos que a semente, através da qual fazemos o plantio, ela aumenta. Ela
aquilo que nós plantamos, nós receberemos a colheita, e a receberemos ela multiplicada, tanto naquilo que é bom, quanto naquilo que é mal. O profeta Oséias, capítulo 8, versículo 7, porque semearam ventos e cegarão tormentas. O profeta Oséias, ele fala, é claro, de maneira figurada, de maneira alegórica, de pessoas que semeiam ventos e cegarão tormentas. Por que sofremos? Sofremos, primeiro, consequência da queda de Adão e Eva. Ou seja, sofremos em decorrência da queda humana, em decorrência de nossos pecados. Sofremos em decorrência da lei da semeadura. O que plantamos é aquilo que colhemos. Poderia dar muitos exemplos nessa área. A lei da semeadura, muitas vezes sofremos, digamos, maus hábitos alimentares. A pessoa não tem uma alimentação adequada. A pessoa não tem uma alimentação regrada. Devido à má alimentação, e isso pode e contribui para a pessoa adquirir doenças. Muitas das doenças que nós adquirimos, a sua origem é aquilo que nós comemos, é aquilo que nós ingerimos. Tem pessoas que é como peixe, morre pela boca. Você não sabe que o peixe, ele morre pela boca? Tem pessoas que é assim. Eu sei, existem exceções, mas geralmente, muitas das enfermidades e das doenças que temos hoje, é um processo longo de uma vida sedentária, de uma vida, de uma alimentação desregrada, a pessoa ingerindo alimentos que não devem, que não têm nutrientes, envenenando o seu próprio organismo. Quer dizer, nesta área, é apenas um exemplo para que nós estejamos atentos. Sofremos devido a escolhas erradas que fazemos. A lei da semeadura. Outro exemplo que poderia dar, e vou, para que possamos seguir adiante nesta reflexão. Às vezes a pessoa sofre, digamos, sofre um acidente no trânsito por causa da imprudência, por causa da precipitação. É numa moto, é num carro, é no veículo. Então, a forma com que nós guiamos poderá contribuir para uma tragédia. São escolhas que nós fazemos. É por nossa conta e risco. Qual é a recomendação? Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Obedeça às leis de trânsito. Sejamos cautelosos. Quer dizer,
A pessoa faz uma escolha e às vezes vai sofrer amargamente devido a escolhas erradas que faz. É a lei da semeadura. O que se planta é aquilo que se colhe. Por que sofremos? Consequência da queda humana, consequência de nossos atos, a lei da semeadura, e também sofremos, terceiro, por habitar no mundo pecaminoso e corrompido. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Pelo fato de habitarmos no mundo corrompido, pecaminoso e depravado, sofremos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. A Bíblia diz literalmente que Ló era justo, que Ló estava enfadado, estava cansado, estava esgotado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. A Bíblia diz reiteradas vezes que Ló era justo, que ele estava enfadado da vida dissoluta daqueles homens ímpios. A Bíblia diz que Ló afligia todos os dias a sua alma justa. A Bíblia está dizendo que a alma de Ló era justa. Ele todos os dias afligia a sua alma pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Você imagine hoje, se os moradores de Sodoma e de Gomorra ressuscitassem nesta época em que nós vivemos, eles diriam que não haviam aprendido ainda nem o Mobral. Na escola do pecado, na escola da depravação humana. Sim, o justo Ló, todos os dias ele afligia a sua alma, pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Nós devemos até ser criteriosos naquilo que vê e naquilo que escuta. Até nos noticiários que escutamos, principalmente na TV aberta. E por habitar no mundo corrompido e depravado, nós sofremos. Quem de nós não sofre ao tomar conhecimento de tragédias, de notícias tão ruins e negativas daquilo que acontece à nossa volta? A insegurança, a violência, a perversidade humana, por habitar no mundo pecaminoso e corrompido, nós sofremos. Aqui está o exemplo de Ló. Enfadado, sofria a sua alma pelo que ele via e pelo que ele ouvia todos os dias. Livro de Ezequiel, capítulo 9 e o versículo 4. Também tem um exemplo de sofrimento
em decorrência de habitar no mundo pecaminoso e depravado. O profeta das visões, Ezequiel, capítulo 9 e o versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Através do profeta Ezequiel, a orientação era para que fossem marcados nas testas os homens que gemiam e que suspiravam por causa de todas as abominações que se cometiam em Jerusalém. Muitos deles gemiam, muitos deles suspiravam ao contemplar a miséria, ao contemplar a multiplicação da iniquidade, ao contemplar as abominações. As abominações que se cometem hoje está multiplicada. Como disse Paulo aos Efésios, até o dizê-lo é torpe. A depravação moral da sociedade é horrível. Nós sofremos pelo fato de habitar num mundo corrompido e depravado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O apóstolo Paulo estava em Atenas, esperando seus companheiros de missão, e enquanto Paulo os esperava, a Bíblia diz que o seu espírito se comovia. Na Bíblia, versão Almeida Revista e Atualizada, diz que o seu espírito se revoltava, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu poderia citar tantos outros exemplos na Bíblia de pessoas sofrendo pelo fato de habitarem num mundo corrompido e depravado. Imaginemos hoje aquele texto que Jesus fala de Mateus capítulo 24 está se cumprindo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E na versão atualizada, diz que o amor de quase todos esfriará. Por isso Jesus indaga: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque sofremos? Sofremos em consequência da queda humana. Sofremos em consequência de nossos atos. Sofremos por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. 4. Sofremos devido aos ataques malignos. Os ataques do reino das trevas. Os ataques que sofremos no mundo espiritual nos leva a sofrer. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Porque nós sofremos,
Estou apresentando algumas razões. Esta é a quarta. Devido aos ataques das forças do maligno. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. A Bíblia nos orienta a sermos sóbrios, a sermos equilibrados, a sermos vigilantes. O adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem 6 formas de atuação. Preste atenção. As 6 formas de atuação do rei dos terrores. A Bíblia fala lá no livro de Jó, capítulo 18, que o ímpio será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. A Bíblia atribui este título ao diabo, rei dos terrores. E o texto diz que o ímpio será, o texto diz, arrancado da sua casa, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Se ele é rei, ele tem um reino. Se tem um reino, ele tem súditos. Ele tem certa força. E ele age de 6 maneiras. A primeira, ele faz oposição. A segunda, indução. A terceira, sujeição. A quarta, opressão. A quinta, depressão. E a 6ª maneira é a possessão. As 6 formas de agir do rei. O fundamento é a Bíblia. O fundamento é a palavra.
Diz o texto sagrado: e todos quantos querem servir a Deus piamente padecerão perseguições. Esse texto, 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está dizendo que todos que querem servir a Deus piamente, fielmente, sinceramente, padecerão perseguições. Amados, o fato de nós estarmos em Cristo vai resultar sofrimento. Agora, vale a pena sofrer por causa da justiça. Jesus disse que são bem-aventurados os que sofrem, mas os que sofrem por causa da justiça. Não é o sofrer, é a razão pela qual está sofrendo. Às vezes, a pessoa está sofrendo por causa de seus atos. Às vezes, a pessoa está sofrendo por causa da sua precipitação. Às vezes, a pessoa está sofrendo por causa da desobediência, de escolhas erradas que fez. Agora, quando nós sofremos por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que texto maravilhoso! Acabei de ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele está dizendo: se pelo nome de Cristo sois vituperados, se pelo nome de Cristo sois maltratados, se pelo nome de Cristo sois perseguidos, se pelo nome de Cristo sois injuriados, Pedro diz: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se sofre perseguição por causa da justiça, alegra o teu coração. Se sofre perseguição por causa da palavra, alegra a tua alma. Se és injuriado, se mentindo alguém disser todo mal contra vós por minha causa, exultai, alegrai-vos, grande é o vosso galardão no céu. O tempo já está se esvaindo, mas eu quero citar os 5 propósitos do sofrimento. Às vezes, quando a pessoa está sofrendo, ela fica questionando, perguntando a Deus por quê. Mas na hora do sofrimento, nós devemos mudar a pergunta. Não é por quê, é para quê. Se nós começarmos a perguntar a Deus para que o sofrimento, a finalidade, o propósito do sofrimento, geralmente ele vai nos esclarecer através da palavra. Quais são os propósitos do sofrimento? Qual as razões, os propósitos através dos quais Deus permite que soframos? De maneira rápida, propósito do sofrimento. Primeiro, para provar a nossa fé. Deus permite o sofrimento para provar a nossa fé. Geralmente o sofrimento que passamos não é para nos matar,
é para nos provar. Deus conhece a nossa estrutura. Ele não nos dará um sofrimento além daquele que possamos suportar. Com a tribulação, Ele dará o escape. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos à leitura de Tiago 1 e 7. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Em Pedro, para que a prova da vossa fé, olha o propósito, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, ela é provada. Ela é provada como o ouro pelo fogo. A nossa fé é provada. E Deus prova a nossa fé através das lutas, através das dificuldades. Pode ter certeza, o sofrimento, ele tem um propósito maior. O sofrimento, ele tem um propósito especial. Em meio aos sofrimentos, pela fé, podemos glorificar a Deus. Em meio aos sofrimentos, pela fé, podemos exaltá-lo. A Bíblia fala que Deus prova a nossa fé. Está lembrado? Abraão, Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, Deus, na versão corrigida, tentou a Abraão. Na versão atualizada, provou a Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Na língua original, tentação e provação são os mesmos termos. A tentação geralmente é interna. A provação geralmente é externa. Tiago fala que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. É o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 1, versículos 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E a Bíblia não diz que Deus tentou a Abraão. Eu estou lhe explicando. Deus provou a Abraão. A tentação, ela é interna. A provação, ela é externa. Deus a ninguém tenta. A Bíblia diz que cada um é tentado quando engodado pela sua própria concupiscência. Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa vida. E Ele prova através do sofrimento. Pode acreditar, o sofrimento, ele tem um propósito. O sofrimento, ele tem um objetivo maior. Mas vamos ao segundo propósito do sofrimento, para moldar nosso caráter. Deus permite o sofrimento para moldar nosso caráter. São 4 coisas que todos nós precisamos. Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5. 4 coisas que todo cristão precisa. E quais são elas? Sabendo que a tribulação produz a paciência.
A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Quais são as 4 coisas que nós precisamos? Nós precisamos de tribulação, nós precisamos de paciência, nós precisamos de experiência e nós precisamos de esperança. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança, ela não traz confusão. Deus permite o sofrimento para que possamos amadurecer e ajudar os outros que estiverem passando situações semelhantes. Você sabia? Deus permite que passemos por determinadas situações em relação a sofrimento para nos amadurecer. Aí depois nós poderemos orientar e ensinar aqueles irmãos, aquelas pessoas que estiverem atravessando situações semelhantes. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Deus permite o sofrimento para que nós possamos amadurecer e depois ensinar aqueles que estiverem atravessando situações semelhantes àquelas que nós já passamos e já vencemos com a ajuda de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Verso 4, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Paulo bendizia a Deus, que o consolava em toda tribulação. E na escola do sofrimento, venhamos e convenhamos, Paulo era PhD. Na escola do sofrimento, Paulo tinha doutorado. Na escola do sofrimento, ele já havia sido forjado. Não adianta nem entrar no mérito aqui, naquela relação dos sofrimentos de Paulo, que ele elenca lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo estava experimentado na escola do sofrimento. Juntando o sofrimento de todos nós aqui, não vai dar 1% do sofrimento que Paulo enfrentou sozinho em seu ministério. Se você acha que está sofrendo muito, vá ler a biografia de Paulo. Se acha que está sofrendo muito, vá ler a história de Jó. Estes homens sofreram milhões de vezes mais do que nós. E Paulo bendizia a Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Aí Paulo diz que nos consola em toda a nossa tribulação. Pode ter certeza, Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Ele vai te consolar na tribulação. Ele vai continuar te consolando em meio à tribulação. Se você está sofrendo, querido irmão, em nome de Jesus, abra seu coração e receba consolo da parte de Deus. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação.
Deus nos consola para quê mesmo? Para que nós possamos consolar. Irmão, anima o teu coração, alegra a tua vida, Ele vai te dar vitória, Ele vai te fortalecer, o Senhor vai te conduzir em vitória. É assim que devemos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação. O apóstolo Paulo diz, e eu vou finalizar agora, Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe qual é o propósito do sofrimento? É para que possamos valorizar aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Para que possamos valorizar aquilo que Deus tem reservado para nós. Para mim, tenho por certo